a mulher, quando atua nesse mercado, e aí entra o investimento. Aí sim é o momento de investir. Transforma muitas vidas e transforma a própria vida. O que é uma criptomoeda? O que é uma renda fixa? O que é uma poupança? A minha área, quando você entra com processo judicial, eu falo isso com muita tranquilidade, todo mundo perde. Olá, mulheres condominiais, outra vez aqui com vocês, com os nossos patrocinadores, Atende Portaria, Repinte e GK. A GK desde 1976, que está no mercado e agora é uma das nossas patrocinadoras. Estamos aqui hoje, eu e Gabi, com uma super convidada que virá falar sobre economia, finanças. E já já vocês vão ver quem é. É alguém que o mercado condominial não conhece, mas que ela realmente é diferenciada na profissão que exerce. Até já! E o programa é com a Fabiana Yamamoto, que é formada em economia e que depois ela vai contar um pouquinho qual é o trabalho dela de investimentos e principalmente como os condomínios podem ter orientação dela para investimentos. Oi, Ana. Oi, Gabi. Tudo bem? Primeiro quero agradecer de você estar aqui hoje, de ter aceitado o nosso convite. A sua fala não é uma fala muito comum dentro da área condominial. As pessoas normalmente elas se utilizam em prol delas mesmas, então o condomínio não dá atenção devida para a questão da economia dentro dele e é por isso que você está aqui. Então eu queria que primeiro você me dissesse, eu te apresentei como Fabiana, mas é Fabi Yamamoto, né? Fabi para todo mundo, gente, né? Eu estou aqui com a Gabriela e hoje a gente vai falar justamente disso, essa questão de como o condomínio, como ele pode e deve se utilizar do profissional que você é. Para isso eu quero que você fale um pouquinho mais quem é essa profissional, né? Também que você como você atua. Então, a palavra é sua. E agradecer de você estar aqui, né? Imagina, eu que agradeço, é uma honra ter sido convidada aqui por vocês. Eu não diria assim que eu vou dar uma mega aula, mas sim colocar a importância, né, da gente, mulheres, principalmente mulheres, entenderem de finanças, né? Sempre foi um mundo muito masculino, mas que a mulher, quando atua nesse mercado, transforma muitas vidas e transforma a própria vida. Então, não só dentro de um condomínio, mas começar dentro de casa, você consegue já fazer um bom planejamento com essas finanças, né? Que parece ser muito difícil, mas é mais simples do que a gente imagina, né? Bom, eu sou Fabi Yamamoto, eu sou formada em Economia pela PUC de São Paulo, fiz o MBA em Finanças pela USP, também tenho MBA em Gestão Comercial e Moda pela USP também. Olha que legal. Então, assim, gosto muito, né, de entender muito antes de estar... coloco em prática, mas gosto de entender muito, buscar toda a informação possível e acho que a gente está num lugar muito privilegiado aqui em São Paulo de ter tudo isso aí nas nossas mãos. A gente só tem que aproveitar um pouco mais. A internet veio para ajudar. Então, hoje eu trabalho numa fintech, que é uma startup, uma empresa de tecnologia que tem soluções na área financeira. A solução nossa é investimento e renda fixa e também trazer uma mentalidade financeira para as pessoas, né? No geral, a gente diz que a gente está alfabetizando financeiramente as pessoas, porque a educação financeira ainda está muito além do que a gente precisa. Então, a gente está fazendo uma alfabetização. E não só dentro de um condomínio, começa dentro de casa. Então, se dentro de um condomínio todas as pessoas tiverem essa mentalidade, o condomínio vai ter uma gestão bem melhor, porque vai ter o entendimento de todo mundo da importância do que existe, do que pode trazer de benefício um condomínio para os condôminos. Como é que seria essa alfabetização? Como é que você faz, né, para o condomínio, mas fazendo paralelo, eu, por exemplo, né? Então, eu vou lá, ligo para você, Fabi, eu preciso fazer um investimento, o que eu faço?
Bom, aí eu vou falar assim para você, não sei fazer conta. Né? Então, assim, não sei fazer conta. Aí eu vou contar para quem não sabe, e agora todo mundo vai saber. O meu pai, ele vendia um produto que se fazia por metro cúbico. A conta era por metro cúbico. E vinham em caminhões. E ele com os meus irmãos, que um é economista como você e o outro trabalha na área de tecnologia como atende, né? Eles são pessoas da área de exatas, né? E eles conseguem realmente fazer a conta de cabeça, metro cúbico de cabeça. O que é metro? O que é fazer conta de cabeça? Não precisava na época pegar uma maquininha nem o papel e caneta para colocar os números, certo? Hoje nós temos fórmulas, né? Então assim, eles faziam e eu não conseguia. Eu ficava muito frustrada porque eu não conseguia fazer a conta, né, do tal do metro cúbico. Sempre tive dificuldades. Então, eu, com essa dificuldade, te pergunto, como é isso para aquele que não tem habilidade para pesquisar um investimento, uma bolsa de valores, ou saber se é dólar, se é libra, ou se não é nada, guardo o meu real e fico com ele na mão? O que a gente tem que fazer? Bom, boa pergunta, Ana. O primeiro passo é identificar em que momento você está. Quando a gente fala em educação financeira, nessa parte financeira, a gente tem que saber em que momento eu estou. Eu estou endividada? Eu já estou conseguindo guardar um dinheiro? Eu já consigo fazer reservas? Eu consigo fazer investimento ou eu já consigo diversificar? São 5 etapas que a gente tem que pensar. Em que momento eu estou? Não, Fabi, eu já consigo guardar dinheiro. Perfeito. Dentro do guardar dinheiro, aí a gente tem que classificar. Eu vou guardar dinheiro, uma partezinha para emergência, uma partezinha para investimento e uma parte para a previdência, que seria, né, a aposentadoria. Classificando, sempre é pensar em organizar e classificar. Então, Ana, você fala, Fabi, não, eu tô com dinheiro aqui sobrando. Tá, Ana, eu vou te ajudar a saber em que momento você tá. Ana, mas esse dinheiro que você tá sobrando, se acontecer uma emergência, você vai precisar dele? Vou. Então tá. Então o investimento que a gente vai fazer é um investimento que você consiga resgatar no dia seguinte. Não pode ser um investimento que vai te prender. Você tem que deixar... Porque existem investimentos que você vai ter que esperar por 1 ano, esperar às vezes por 10 anos para ter um retorno bacana. Então é essa parte que a gente vai esclarecendo. Então, dando passo a passo. A conta é o último passo, que hoje em dia a gente tem vários aplicativos que você coloca lá o valor, a taxa, ele já te traz o retorno final. Então essa é a parte mais simples. A parte mais complicada é você conseguir saber em que momento você está. Só te interrompendo um pouquinho. Você falou da questão, a primeira coisa que você falou, você vai perguntar se a pessoa está com dívida. Isso. Né? Então, assim, hoje os condomínios, eles utilizam muito empresas chamadas garantidoras ou bancos, né, para poder suprir a falta do pagamento da própria taxa condominial. E aí, você falou na questão da dívida. Você também orientaria o condomínio de como ele tem que fazer antes de se socorrer de uma instituição como essa? Ou, ainda, ele já se socorreu, como é que faz agora? Sim, ele se socorreu recorrendo a um recurso externo, né? Uhum. A orientação principal seria ele não precisar utilizar, mas hoje em dia a gente sabe que um condomínio é muito complexo, as contas não é igual uma pessoa física, então é mais difícil de lidar com esses números, não depende só de uma pessoa, né? Então assim, tendo o caixa lá já zerado, já azul, vamos dizer assim, a gente pode investir, entendeu? E aí a gente vai ver que tipo de investimento vai suprir melhor o objetivo daquele investimento. Cada investimento que você faz tem que ter um objetivo. Olha, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero trocar meu carro daqui a 1 ano. Então, tudo isso vai fazer parte da conta que a gente vai fazer para identificar qual o melhor investimento. Usando um condomínio como parâmetro, a gente pensa também na reserva que eles são obrigados a Sim, ao fundo de reserva. Ao fundo de reserva, e a gente tem hoje as garantidoras. Isso. E isso acaba sobrecarregando. Existe algum tipo de investimento mais específico para condomínio? Olha, porque a gente pensa que é um valor que está muito parado. Tem condomínios que têm muito dinheiro, tem condomínio que tem uma reserva muito mínima. Essa reserva, a gente pode até dividir ela. Uma parte a gente deixa meio que parada num rendimento bem
pequeno, porque é uma emergencial, uma emergência tem ele, e outra parte a gente pode destinar por um fundo, uma renda fixa que vai trazer um retorno maior. Aí que entra onde eu trabalho. Porque se a gente identifica que a pessoa já consegue deixar uma parte por emergencial e a outra parte deixar por um prazo de 6 meses no mínimo, o dinheiro trabalhando por ele, já é uma boa oportunidade aí, porque a gente já consegue oferecer taxas, existem no mercado taxas que vão ser 3 ou 4 vezes maior do que existe numa poupança, por exemplo. Entendeu? Pergunta para o condomínio, que se essa dúvida é minha, pode ser de qualquer um, né? O condomínio, todo mês, ele resolveu que ele vai fazer uma reforma. Para isso, ele vai precisar de X mil reais. Só que ele vai arrecadar isso em 20 parcelas. Então, vamos fazer um número hipotético, 20 mil reais. Ele vai arrecadar R$1.000 por mês. E aí ele tem que guardar esse dinheiro de alguma forma para fazer render esse dinheiro. E aí você tem aplicações que, por exemplo, você pode... esse dinheiro ele pode entrar gradativamente? Mensalmente, você Mensalmente. Diz? Temos. Esse fundo que eu trabalho, essa fintech que eu trabalho, você pode estar investindo diariamente. E tenho profissionais que é da medicina, que às vezes entra semana sim, semana não. Então, assim, não tem uma regra. É cada um que você vai fazer um contrato. Então, pode diariamente estar entrando investimento. E aí, cada investimento vai ter uma característica. Ou não, pode ser a mesma. E lá no final vai ter o mesmo retorno. Mas ele vai entrar, por exemplo, eu vou falar o comum, né? Certo. A poupança. Eu posso todo mês depositar o dinheiro na poupança que o 10 mais 10 vai somar ali. Você tem esses outros investimentos, também tem essa possibilidade? A gente precisa esclarecer bastante isso para as pessoas. Você pode estar investindo, ele não vai juntar num único, que nem a poupança, que depois você consegue sacar tudo junto. Não. Isso que é bom esclarecer. Você vai ter um investimento, por exemplo, coloca 1.000 hoje, vai ter um prazo de 6 meses numa taxa X. Daqui a 6 meses você pode resgatar. Tá. Se no mês seguinte você colocar de novo 1.000, vai ser daquele mês para 6 meses em diante, entendeu? Vai ficar com um mês de diferença. Por isso que tem que conversar direitinho como é que você quer fazer o planejamento de colocar esse investimento. Entendi. Então, esse é onde eu trabalho, mas existem investimentos, tipo a poupança, que vai juntando todos. Então também é uma forma de não deixar o dinheiro parado. O mais importante é não deixar o dinheiro parado, né? Sem movimentar, porque com a inflação que a gente tem, com as taxas de juros que estão indo, vai desvalorizando muito. Então, a palavra certa é planejamento. Planejamento. E quando o condomínio está com dívida, como é que você orienta esse condomínio? Bom, dívidas, Ou né? eu estou com dívida, como é que você vai me orientar? Dívida, eu tenho uma experiência até bacana, de uma pessoa física mesmo, que ela queria pegar do cheque especial para investir comigo. Eu falei, não. Só do cheque especial? Eu falei, não Olha, é gente, assim. eu não sei fazer conta, mas isso é impossível. Eu falei, não vai dar certo isso. Então é mais ou menos nessa linha. Vamos tentar... por que você está usando o cheque especial? Por que você está ficando sempre no vermelho? Por que o condomínio está sempre ficando no vermelho? Buscar a causa disso. Não é fácil, não é do dia para a noite. De repente vai levar meses para deixar zerado. Aí o objetivo aí é zerar. É chegar no azul, não deixar ficar vermelho todo mês, porque o vermelho também vai virando uma bola de neve. Se você não controla, se você não sabe onde está o furo, vai aumentando o buraco. E aí, esse é o problema. Então, assim, poxa, preciso fechar as contas aqui, não está fechando. Mas por que não está fechando? Ah, estou gastando muito. Gastando muito em quê? Aonde? O que é esse muito? O que é prioridade? Então, é o planejamento. Vamos listar? Vamos listar seus gastos? Vamos listar os custos? Vamos rever linha a linha? Linha de funcionário, linha de gastos, compras. Vamos ver linha a linha, né? E acho que é isso. E aí você vai controlando o pouquinho, no final das contas, viram muito. Então, acho que a primeira orientação é identificar onde que está... por que está dando essa diferença? Por que eu estou arrecadando menos do que eu estou gastando, entendeu? Então, ou tem que diminuir os gastos, né? É o básico, cortar custos ou aumentar renda. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo, né? Até a pessoa fez assim, para investir, você tem que ter uma renda maior do que o seu gasto. Senão não faz sentido.
né? Não faz sentido pegar uma dívida para investir, não é esse o caminho, né? Então, para os condomínios, eu acho que seria, acho não, né? Essa é a linha de raciocínio, né? Até em casa, às vezes fala, nossa, estou dando umas contas, poxa, o que aconteceu, né? Vamos lá ver item a item, o que tá gastando? Ah, aqui a gente gastou pra caramba, então mês que vem vamos reduzir, né, um pouco, ou vamos deixar de consumir, enfim, e tentando diminuir isso. Não vai ser do dia para a noite, Ana. Geralmente, quem está endividado tem que ter um prazo. E você tem que ter isso com você, porque o pior é ficar desesperado. O pior é desesperar, porque aí trava, às vezes a pessoa fica ansiosa, e aí dá outros problemas. São números, por isso que eu gosto muito de números, porque tá lá. É só a gente identificar. E saber mexer e classificar nos lugares certos. Essa questão é assim, no condomínio, você tem a previsão orçamentária, né, que em regra ela tem que ser feita. Tem condomínio que não faz ou que não aprova a previsão orçamentária. Aí começa o problema, né? Porque depois não vai ter a aprovação das contas. Aí é onde entram as auditorias, para ver onde está o furo, né? Porque o condomínio, ele hoje, em alguns condomínios, você tem outras rendas. É por isso que também você está aqui, porque hoje o condomínio não tem mais a questão, olha, eu recolho a taxa condominial e pago um prestador de serviço. Pago uma Atende, eu pago uma Repinte, eu pago uma GK. Não é isso. Né? Eu tenho empresas hoje que funcionam dentro do condomínio e que pagam aluguéis daquele espaço para condomínio. Então, você tem um fluxo de dinheiro fora a questão do recolhimento, do rateio, né, da taxa condominial, você já tem um fluxo de dinheiro entrando nesse condomínio. E aí muda tudo, não? Muda bastante, porque vai aumentar a sua renda. E aí vai sobrar. O que fazer com esse sobrar? Vamos tentar multiplicar ele, né? E aí entra o investimento. Aí sim é o momento de investir. Agora, se tiver endividado, não sei se é o momento de investir. Eu acho que tem que ver a dívida, o tamanho dessa dívida, como resolver essa dívida, se está controlada, vamos dizer assim. Né? E quando não está controlado? Pois tem que controlar. Como não está controlado? É muito difícil. Então muito vamos difícil. levar da física para o condomínio. A pessoa já cortou tudo. O que ela podia cortar, ela cortou. Né? Ela está ali sobrevivendo. Né? E aí, por exemplo, ela ficou desempregada. Ou, por exemplo, o condomínio, ele tinha uma entrada de dinheiro de um prestador de serviço que não tem mais. Por exemplo, vou dar o exemplo do mercadinho. O mercadinho saiu. Né? Os mercados dentro do condomínio. Saiu o mercado dentro do condomínio. Ele deixou de ter essa renda. E aí, como é que atua a Fabi? Bom, a Fabi aí tem que ajudar a procurar ou a substituir essa renda, tem que aumentar tem que voltar a preencher esse espaço. Uma vez criado o espaço dessa renda, você sempre vai contar com ele no seu orçamento. Outro ponto importante também, quando a gente fala em planejamento, é sempre estar reorganizando ele, né? Não é estático o negócio, não é que você planejou por 3 anos e vai seguir aquilo lá. Não, mensalmente você tem que dar uma revisada, porque senão também pode virar um rombo. Às vezes aconteceu um gasto, saiu uma renda, e agora? Nossa, vamos reclassificar aqui, vamos jogar de repente esse custo para o mês que vem, né? A gente não consegue negociar? Ah, conseguimos, não conseguimos, então vamos ver o que é prioridade aqui, entendeu? Então acho que assim, sempre tem que estar conversando ali com os números para reorganizar e tentar ajustar os números. Ah, eu quero voltar a trabalhar com aquele número de renda, então eu vou ter que dar um jeito de voltar com essa renda, seja no investimento. Então eu vou investir esse valor que está lá num rendimento maior. Pode ser uma saída, né? Pegar aquilo lá que está numa poupança rendendo, sei lá, X, colocar num que rende 2X. É uma solução. Mas aí também vai ver os prazos, tem que tudo organizar, gente, porque às vezes não casa direitinho, entendeu? Então o investimento que eu trabalho tem que esperar 6 meses, e às vezes 6 meses é muita coisa. Para outras pessoas, não, 6 meses é tranquilo, né? Então tem que ver cada um. Por isso que a gente, lá nessa empresa que eu trabalho, a gente fala que é especialista em um atendimento personalizado. Porque com cada um a gente vai sentar,
desenhar como é que está a situação agora, o que a pessoa quer, o que ela tem e o que a gente tem também de oferecer. A gente não faz venda lá, a gente diz que a gente traz soluções e transforma vidas, porque ao longo do tempo você vê a pessoa conquistando coisas. Ai, consegui comprar o carro, nossa, como foi rápido, né? Nossa, Fabi, isso é muito bacana, né? Eu gosto muito de trabalhar com nos lugares que tenham esse propósito, de transformar vidas, transformar mentalidade. E quando você vê isso na prática, é muito gratificante. E você trabalha bastante com pessoa física ou com empresa? Nós falamos de condomínio. E empresa? Em empresa, a gente ainda... Bom, a gente trabalha, porque a maioria das pessoas físicas são empresárias e colocam empresa também. Tá? Mas aí, por um sigilo, a gente permanece meio que no particular mesmo. Mas a gente trabalha com pessoa jurídica também. Com pessoa jurídica também? Também. Tá. Então, a pessoa jurídica ela tem um faturamento mensal que funciona como vamos fazer um paralelo. A empresa tem o faturamento, a pessoa tem um salário, né? Um prolabore, né? E aí, dentro do que a empresa faz, se for uma produção, seja lá o que for, ela vai ter o tanto de dinheiro que ela tem que disponibilizar para aquilo. E aí você ajuda a ver, por exemplo, não sei se é isso, só para esclarecer, tá? A minha empresa fabrica celular, certo? Tá? Eu vou ter que deixar um tanto de dinheiro para comprar tela, certo? Né? Então você atua desde esse momento? Compra tela, não compra tela, ajuda a empresa ou não? Não, essa decisão quem toma sempre é você, no caso. Tá. Eu não interfiro muito na decisão, eu só apresento para ela as opções. Se você fizer tal investimento em tal longo prazo, porque a decisão tem que ser sua, não pode ser a minha, entendeu? Não, mas o que eu estou falando assim, você, por exemplo, a empresa tem que comprar tela, tem que comprar... chip, alguma coisa. Ela tem que comprar vários produtos. Né? E aí a tua empresa ajuda a ela a ver se é necessário comprar naquele momento, você pode esperar um pouquinho, aplicar esse dinheiro e com a renda desse dinheiro, aí sim comprar mais um material? Pode ajudar, pode. Mas não vai a desenhar no detalhe. Mas a gente, numa conversa, consegue identificar. Consegue. É isso que é importante. As empresas, empresas que trabalham no segmento condominial, a Fabi consegue fazer isso. Isso é importante, porque é justamente, às vezes, o pequeno empresário, muitas vezes ele fica com medo de, olha, eu vou precisar da tal peça, então eu vou comprar X peças para deixar em estoque, porque pode ser que falte. Isso. Né? Ele faz isso. E aí não faltou a peça, o dinheiro dele ficou empatado, ele ainda não conseguiu vender, e aí ele ficou negativo no banco. E aí tem que ir organizando, né? Porque não teve a venda, ele contou com a venda que não existiu. Por isso tem que voltar. E se não existir a venda, como é que a gente faz? Entendeu? Então, assim, isso que a gente previne. Essa orientação que vocês também falam. Tem que conversar com a pessoa, tem que ver qual é o mínimo de venda garantido. Isso, por exemplo, voltar para uma pessoa física. Ganho R$1.000. Quantos desses R$1.000 eu vou investir? Posso investir 500? Não sei. Eu tenho que ver quais são os seus custos, né? Geralmente, 30% a gente destina no investimento. E 30%, se é o total dela, eu não vou querer esses 30 com a minha empresa. Eu vou querer 10 só. Porque o resto ela tem que diversificar. Que investimento você tem que diversificar para minimizar o risco. Peraí. Entendeu? Peraí um pouquinho. Aí já ficou legal. O que é diversificar para diminuir o risco? Você está falando para mim que é aquela história, não põe todos os ovos numa cesta só? É isso aí, é o velho ditado. Um pé em cada canoa. Tá. Então, às vezes a pessoa vê, nossa, Fabi, vou pôr todo o meu investimento. Não, você não vai pôr tudo aqui. Como não? Não, você vai pôr até 30% eu vou aceitar. Por isso que eu quero entender o total, porque eu não quero que a pessoa fique só amarrada com a gente. Não, você tem que diversificar. Mas eu sou conservador, então você vai pôr num investimento mais conservador, aqui e ali, um pé em cada canoa. Por quê? Investimento, gente, sempre vai ter risco. Não vou te falar que não tem. Investimento tem risco. Tem risco do retorno. Né? Se o Brasil, se acontece alguma coisa, os nossos investimentos lá da empresa, o nosso lastro, vamos dizer assim, está tudo no Banco do Brasil.
Então, se alguma coisa acontecer com o Banco do Brasil, a empresa também não consegue fazer as garantias. Então, assim, tudo tem Bom, risco. eu tenho que fazer um comentário. Ela escolheu o Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil tiver algum Exatamente. problema, os O outros Brasil. tiveram antes, né? Então, Exato. é o que eu sempre falo. Mas pode acontecer, pode né? acontecer. Então, assim, a gente fala, vamos investir um em cada... Você tem que diversificar para minimizar seu risco. Não só para investimento, acho que como um todo, sempre que você tiver a opção de escolher, né, ficar um pé da canoa, é importante. Até patrocínio, vamos pegar patrocinadores de vários lugares, por quê? Mas a própria Fabi, ela fez moda e economia. Tem que diversificar Eu mesmo. Porque é uma coisa que eu gosto, né, também, e que dá certo também. Você envolve as duas coisas juntas e vai caminhando todo mundo junto. Mas investimento diversifique. Por isso que eu tenho que ver que momento você está. Você está conseguindo guardar, você consegue fazer reserva, você consegue investir ou você já está diversificando? Quando você entra no diversificar, é porque você já tem um montante, você tem a sua carteira e você vai para cripto, vai para investimento em renda fixa, e aí você faz em uma média geral da sua remuneração. Você quer falar só um pouquinho, mas assim, em breves palavras, o que é uma criptomoeda? O que é uma renda fixa? O que é uma poupança? O que é cada uma? Qual é a característica de cada uma? E por que surgiu a criptomoeda? Porque assim, eu me lembro quando eu fiz administração de empresa, não tinha isso. Não, eu sou economista, não tinha também. Isso, e até hoje, cripto, para mim, eu sou assim, existem vários perfis de investidores, conservador, né, moderado e o arrojado. Eu sou conservadoríssima, super conservadora, assim. Então, assim, quem entra nesse cripto, acho que tem que ser muito mais que arrojado, porque você acreditar. Sempre eu penso no lastro. Que lastro que esse investimento tem? Então, assim, a poupança, os títulos do governo, são umas coisas mais conservadoras, que você consegue mensurar. A cripto é lastrada numa ideia. Então, para mim, é muito subjetivo. Então, assim, eu não entendo também, Ana. Então, assim, o que eu não entendo, eu não mexo. Não indica. Não indico, não faço. Não indica, não e faz. até tentei, mas eu falei, não, tô com muito medo. Essa é outra coisa também que a gente não faz. Tá com medo, você não vai investir. Entendeu? Não vai investir. Deixa na poupança, deixa na conta corrente, até você criar a confiança dentro de você. De que tudo bem, eu vou, porque é um risco. É um risco de que pode acontecer alguma coisa. Então, você tem que ter isso daí com você. Senão você não vai dormir. Eu imagino você não vai que dormir. não. Então, assim, ou vai ficar assim, me ligando manhã, tarde e noite, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Assim, você tem alguns investimentos que são clássicos. CDB, renda fixa, né, a poupança. A maioria é poupança. A maioria é poupança. E assim, a diferença é que você vai orientar de acordo com o cliente. Hoje o que eu trabalho é só renda fixa, que já é com uma taxa e um prazo pré-fixado. Então eu já sei quando e quanto que vai ter de retorno no seu investimento. Isso para mim é ótimo, tá? É diferente até de uma poupança, que a poupança eu não sei quanto que vai dar, porque ela vai ter a taxa lá que vai variar. A nossa não é taxa variada, então é renda fixa mesmo, com taxa e o prazo já combinado antes de pré-determinado. Pré-fixados, que a gente chama. Pré-fixados. Tem o pós-fixado, que é fixado após o período, a gente vai ver quanto tá as taxas para calcular o rendimento. Agora, essa renda fixa, você tem vários produtos dentro dela? Como é que funciona? Sim, existe no mercado, existe. O que eu trabalho é só um, tá? É só um produto que é regulado lá pelo Banco Central, que é o CCB. Tem o CDB, tem LCI, aí tem e o que é CCB? CCB. Eu não sei o que é. Cédula de crédito bancário. Eu não sei o que é. Olha, o que é CCB? CCB é cédula de crédito bancário. Então, assim, é um produto que existe, já regulado pelo Banco Central e que a gente adotou como modelo de negócio. Então, é muito importante, assim, a gente é uma fintech, que chama AJX Capital, né? Mas ninguém conhece ainda. Então, é natural as pessoas ficarem, será que é confiável? Não... Veja se o produto que ela trabalha é regulado por algum órgão, sempre veja se é regulado, se tem alguma regulação, se é Aonde ela verifica isso? Bom, aí você entra no site da empresa e geralmente vai estar dizendo lá que ela é regulada ou não. Mas essas empresas são regulamentadas
Por quem? Pelo Ministério da Economia? Pelo... Não, o produto é regulado. Então, o produto que eu uso é regulado pelo Banco Central. A minha empresa, pelo Banco Central. A minha empresa é uma fintech ainda, então a empresa também tem que ter as suas regulações de Sim, fintech, as suas regulamentações. Tá. Isso, é importante ter isso. Porque hoje em dia tem muito, né, sites de joguinhos. Isso não é regulado. Então, assim... E por incrível que pareça, a pessoa... O que é site de joguinho? Bet, jogo do tigrinho. Ah, tá. E isso cresce mais... Assim, hoje em dia, 10% da população brasileira que consegue investir. Infelizmente, né? E só 10%? Só 10%. É estatístico isso? Estatístico da Ambima. E 15% dos brasileiros fazem joguinhos. Você tá brincando? Não. E eu tenho muitos clientes que me ligam, ai, Fabi, perdi tudo ontem no joguinho. Eu falei, você tá brincando. Por isso que a gente fala, a gente tem que mudar a mentalidade ainda, é uma alfabetização. Ah, não, é que eu preferi ir lá porque o retorno é mais rápido. Mas perdeu tudo. Perdeu tudo, entendeu? E aí eu falei, caramba, o que sobrou? Ah, sobrou tanto, então vamos recuperar aqui. Vamos colocar aqui, você vai ter que esperar 6 meses. Vou fazer um paralelo com a minha área, tá? A minha área, quando você entra com processo judicial, eu falo isso com muita tranquilidade, todo mundo perde. Quem tem o direito e quem tem que pagar o direito. Por causa da demora, por causa do custo, por conta que a solução não é... Se você utiliza a mediação, todo mundo ganha. Né? É mais ou menos isso, né? Porque aí você senta, conversa e vê. É mais trabalhoso no primeiro momento. Estou fazendo um paralelo, tá? É mais trabalhoso no primeiro momento, mas é mais sólido, né? Você vai passo a passo e vai construindo para que aquela pessoa tenha um investimento constante. Isso. É isso? É bem isso, é mudar a mentalidade e criar o hábito, né? É colocar o investimento como um boleto. Imagina o investimento como um boleto. Todo mês você vai fazer nem que seja um pouco, entendeu? Entendi. Porque a gente não tem essa mentalidade. A gente tem a mentalidade que, para construir para adquirir um apartamento, eu preciso fazer um financiamento, eu preciso me endividar. Não, tinha que ser o contrário. Você pode fazer antes, você podia juntar você vai o juntando dinheiro no investimento. Exato, compro à vista, com desconto maior e já começo com o meu patrimônio sem dívida. E a gente consegue fazer esse trabalho de mentalidade junto ao síndico, lembrando que a gente tem uma responsabilidade civil e criminal pesadíssima dentro de condomínio, os síndicos respondem, então tem que ser investimentos sempre muito conservadores, por conta das responsabilidades. Mas antes a gente teria que trabalhar a mentalidade. Tem que trabalhar a mentalidade. Porque lembrando que para subir um condomínio em 3, 4% já dá uma briga gigantesca. E lembrando que tem algumas coisas que o síndico não resolve sozinho. Não, vai ele depender resolve de com os outras conselheiros. Pessoas, Por isso que se dentro de um condomínio, né, todas as pessoas tivessem a mentalidade de investir, seria muito mais fácil aprovar um investimento no fluxo de caixa. Não vai ser tão fácil, porque hoje em dia as pessoas não têm essa mentalidade. Investimento é a última coisa que elas vão pensar, infelizmente, né? Então, você vê 10% só, e dentro desses 10%, 1% só que diversifica. O que isso significa? Consegue pôr em vários investimentos o seu recurso. A maioria coloca em 1 ou 2 opções só e bem conservadoras, né? Aqui no Brasil, digo, né? Lá no exterior é outro cenário. Lá no exterior, quando você fala, o que mais? Estados Unidos ou Europa? Japão também. Ou Europa? Europa também. Eles já têm outra mentalidade de que aí já entra o consumo consciente, que entra um pouquinho na parte de moda que eu fiz, né? Consumir não por impulso. O brasileiro consome muito por impulso. Então, lá não. Eles consomem devido à necessidade, a maioria das pessoas. Vou comprar uma camiseta quando eu precisar de uma camiseta. Não porque ela é bonita, não porque o brasileiro já tem essa vaidade de comprar, não porque é bonito, tem que ter não sei quantos no armário, né? Esses dias eu vi, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma pessoa que é uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela não gosta de usar joia. Ela não usa nada, nem bijuteria, nem joia, nada. Ela não gasta com isso, ela acha bobagem. É uma opção dela. Ela pega os milhões de euros que ela tem e faz outra coisa, vai viajar, faz outra coisa. Então tem, a gente, o que me parece, e aí também fazendo uma analogia, às vezes a pessoa ela compra alguma coisa porque ela merece ser feliz naquele momento.
né? Então, eu vou comprar aquele anel porque aquele anel eu posso comprar, né, em 10 parcelas e eu vou comprar aquele anel. Ou então, eu não tenho nada contra viagem de navio, mas esses dias eu vi um meme muito legal. Acabei de pagar a minha viagem de navio de 1 ano e meio, 1 ano pagando, né, 1 ano e meio pagando e 1 semana velejando, né? Então, ele acaba fazendo aquilo que ele não pode fazer. Exato, né? É a mentalidade, né? A gente tem muito disso. Eu falo por mim, eu ia gastar assim, no shopping com a minha mãe, ai mãe, vamos comprar isso, antes gastar com isso do que com doença. Olha isso. Verdade, vamos viver o momento. Entendeu? Era assim. Então, é assim, que nem aquela dieta de fim de semana que nunca funciona. Nunca São funciona. 52 fins de semana. Exato. Então, assim, é ter disciplina também. Né? No final, é sempre a mesma coisa. A mentalidade, o hábito, disciplina. Você estava falando de exercício, que faz todos os dias, né? No começo, garanto que talvez não tenha sido tão fácil, mas hoje você sente falta. Investimento também. O mês que você não investe, você tem um hábito, você fala, caramba, eu não investi não, vou ter que ajustar aqui as contas para fazer o investimento. Porque ele se torna um hábito. Se torna um hábito. Então, tem muitos clientes que se tornaram um hábito. Todo mês ele vai lá. Fabi... Não importa se é R$50 ou se é R$1.000. Não importa. Geralmente é o mesmo montante, a gente tenta calcular, né? Mas quando você vê que foge, e aí ele fica feliz. Fabi, consegui um pouquinho a mais. Aí a gente comemora. É porque, assim, na realidade, você faz o planejamento antes. É aquilo que você estava falando. Exato. Então, quando você fala é mais ou menos o mesmo valor, é porque você sabe que ele tem condições de guardar mais ou menos aquele valor. Pode ser R$20 a mais ou a menos, mas é mais ou menos dentro daquele valor. Dentro daquele valor. O dia que ele não tem, aí eu puxo a orelha. Eu falo, ué, o que aconteceu? Ai, eu tive gastos. Por que você teve gastos? Cadê a sua reserva de emergência? Ai, foi tudo. Falei, então a gente não calculou certo, né? Aí a gente faz os ajustes, por isso que a gente tem que parar, falar, ó, e esse mês então não vai, mês que vem vai ter que dar uma compensada. O que a gente pode fazer? E aí ele já senta fica, e conversa de novo. Aí ele já vai mentalmente, não, mês que vem vou ter que gastar um pouco menos para eu fazer um investimento maior para compensar. Isso já é o primeiro grande passo, sabe? O primeiro grande passo, eu digo, é querer fazer. O segundo é deixa eu ver como é que eu tô, que dá uma sensação de quando você põe no caderno ou na planilha, te dá um susto quando você vê a fotografia da situação, né? E depois você vai executando. Executar é a parte mais tranquila, vamos dizer assim. O antes é o mais... É o que pega mais. Esse planejamento, você estima que você cobra esse planejamento do cliente? Isso é importante falar. Então, se um condomínio quiser te contratar, você vai lá ver as contas, ver como tá, como não tá, e o quanto ele pode investir, e aí sim ele vai, você vai cobrar pelo seu trabalho. Na verdade nem cobra. Se ele fizer um investimento na empresa que eu tô, já tá tudo certo, não cobra nada. E não tem taxa, porque a gente é uma fintech, então a gente também tem essa mentalidade diferente de banco. A gente não abre uma conta, a gente abre um cadastro. Porque o dono da empresa lá, ele teve muita dificuldade de abrir uma conta quando ele era mais jovem. Ele veio de uma família muito simples e ele trabalhava muito. E ele falava, eu juntava aquele bolo de dinheiro e ia no banco, ninguém deixava eu abrir uma conta, porque eu não tinha um comprovante de domicílio, sabe? O banco muito burocrático. Então aí ele falou, eu criei essa fintech para dar acesso e democratizar o mercado financeiro para o todo. Por isso que eu acho muito legal, assim, onde eu tô, gosto de trabalhar, porque você vê sonhos sendo realizados, pessoas muito simples, que às vezes não tem nem ensino médio, básico, mas tem uma capacidade, tem um negócio próprio e não sabe como atuar com aquilo. E aí são pequenas atuações, assim, orientações. Quando você vê a pessoa já está lá comprando um apartamento, ampliando o negócio dele, é muito, muito gratificante. Essa parte é boa, é bem legal. Né? E você vê, a gente também fala na mediação que de um conflito, né, na mediação a gente nasce novas ideias. Né? Então você está falando que o dono da fintech teve a ideia porque para ele foi difícil. Né? Então ele sabe o que é não ter o dinheiro ou ter um dinheiro e não ter a credibilidade de abrir uma conta. E isso assim, é muito triste, né? Ele falava, e eu voltava triste para casa, com o bolo de dinheiro, colocava numa caixa de sapato. E aí você fala, quantas caixas de sapato deve ter aqui no Brasil?
Muitas e muitas. Muitas Que comunidades, desvaloriza. Hoje você tem a inflação. Exato, né? parado. A minha avó, ela completou o dinheiro da compra de um imóvel. Meu avô chegou para ela e falou: ai, o negócio é bom, mas eu não vou conseguir porque falta tanto. Ela falou: pera um pouquinho. Foi debaixo do colchão e tinha o restante do dinheiro lá. É que ela foi economizando, né? Então, não é que ela foi economizando o dinheiro que ele dava. Não foi dela, é? Não, as pessoas acham que as mulheres começaram a trabalhar hoje. Não era bem assim. Eles tinham lá uma venda que ela trabalhava e trabalhava muito, né? Então ela foi guardando aquele dinheiro também, né? E ela falou: não, dá para completar aqui, ó. Agora, hoje, debaixo do colchão vai desvalorizar, né? Valoriza, né? Com a inflação que a gente tem. Aí a gente chama isso daí também de economia invisível, que também não está em nenhuma estatística, mas que tem um volume muito grande, entendeu? Que a pessoa guarda o dinheiro em casa. Baixo do colchão ainda existe. Ainda existe, é verdade, eu sei. Esses dias alguém falou para mim que tinha dinheiro. Eu falei: não posso acreditar que você tem dinheiro. Um dos motivos de eu te chamar aqui é esse. Eu falei... a quantidade de gente que ainda fala assim: preciso sacar dinheiro, não posso ficar sem dinheiro em casa. Não, eu tenho um exemplo em casa. Minha mãe, gente. Minha mãe tava com uma caixinha lá cheia de dinheiro. Eu falei: mãe, o que é isso? Tava mofando o dinheiro. Mofando. Eu falei: ou você vai pro banco e coloca lá. Não, é bom ter dinheiro. Aí você fala: bom, é a mentalidade. Então, assim, é difícil transformar a mentalidade. Num condomínio, acho que mais complexo ainda, que são muitas, dependendo do condomínio, né? Enorme. É enorme. Ou mesmo pequeno. Mas assim, depende também. muito da cabeça do síndico também, né? E dos conselheiros. Então, você tem os que são mais tradicionais, os que são menos tradicionais. E é bom, né? É bom. Eu falo sempre que a mesmice é muito chata, né? Então, mas tem um desenho que fala assim: nossa, ele é diferente. E o cara fala assim: ai, graças a Deus que eu não sou igual. Então, é mais ou menos isso. Tem tudo, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, um condomínio, ligar para Fabi, vem aqui, vamos fazer um planejamento. Você vai lá fazer um belo de um aprendizado, porque não só o condomínio é muito grande. Ela falou, porque fazer essa tranquilidade para o condômino e acaba trazendo o condomínio inteiro para dentro de uma fintech. Sim. Mas primeiro é trazer segurança para ele. A gente tem que trazer essa confiança e segurança, sabe? Acho que isso é uma base de qualquer parceria. Mas dá para fazer, porque são números, gente. Os grandes condomínios, hoje, eles só precisam saber que os números estão constando na planilha. E eles não enxergam esse número quando sai do fluxo de caixa. Entendi. Aí tem que ver cada caso como é que tá, né? Cada situação. Porque às vezes um condomínio grande, às vezes tá mais organizado do que um pequeno. Exatamente. Que por um balancete, que é muito mais simples, o do condomínio dá pra ver, né? Fabi, acabou. Sério? Ai, que bom! Eu tava tão nervosa aqui, né, Ana? Fabi, acabou! Que pena, mas que bom também. Nossa, que honra, gente, poder falar. Não sei se eu falei muita coisa por fora, mas, gente... Não, educação muito financeira. Esclarecedor, muito esclarecedor. É uma pincelada. Já está convidada para voltar aqui de novo. Muito Nós vamos falar obrigada, outras coisas que, principalmente, a gente traz aqui, e o nosso público sabe, o Mulheres Condominiais, ela tem o objetivo de trazer mulheres que fazem coisas diferentes, que trabalham diferentes, mas que seja útil para o condomínio, seja útil para as mulheres como pessoas físicas, né? Então, essa é a nossa ideia, trazer pessoas aqui que fazem a diferença e você é uma delas. Muito obrigada, que honra, obrigada mesmo. A gente agradece, quer deixar um contato seu, uma rede social sua? Pode ser. O nome da tua empresa, devagarzinho, para dar tempo do pessoal. A pessoa pode ver de novo, né? Porque nós estamos no YouTube, mas, né? Vamos lá. Eu trabalho hoje na AJX Capital Investimentos, tem um site, né? E o meu Instagram ainda é pessoal. Acho que é Fabi T Yamamoto. Aí pode me chamar também por lá ou pelo site da JX, só falar Fabi Yamamoto, eles me acham lá também. Estivemos hoje aqui com Fabi Yamamoto. Quem é ela? Olha, ela sabe tudo de investimento. Para o condomínio é bom? É. Para o síndico é bom? É. Para os conselheiros é bom? É. E para os condôminos, muito mais. Você que tem pequenas quantias ou grandes quantias para investir, ela dá toda a orientação necessária. Ela tem um cuidado para cada pessoa que a procura. Não é só colocar o seu dinheiro aqui ou ali, é simplesmente
te orientar para que você faça o melhor investimento dentro do mercado financeiro. E agora vamos encerrar o programa, eu e Gabriela, com Atende Portaria, Repinte e GK, desde 1976, ajudando os condomínios aí a evoluírem. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, toquem o sininho, façam comentários, perguntem. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.